O meu sonho é encontrar um homem do outro lado do mundo e esse homem é cheio de dívidas, ele vive me pedindo dinheiro emprestado. A família dele tem dinheiro, mas ele gosta de me pedir dinheiro, porque ele se sente menos humilhado pedindo pra mim. E eu dou, eu sempre dou dinheiro pra ele. Esse homem incrível vive me fazendo promessas, mas ele não cumpre nenhuma. Um dia ele vai cumprir. A nossa comunicação também não é boa, porque ele não sabe inglês e eu não sei falar coreano, que meu namorado esse namorado aí é coreano. Então a gente não consegue se comunicar. As nossas brigas são pelo Google Tradutor, ou então a minha amiga coreana conversa com ele e me conta o que ele disse, mas ela não gosta dele, então eu não sei exatamente o que ele falou pra ela. E meu sonho é casar com esse homem. Nossa, eu viajaria o planeta por esse homem que eu não consigo me comunicar e que me pede dinheiro emprestado. Esse é o meu sonho. Não vejo a hora, gente. Meu namorado coreano, vocês assistiram este... Não é nem um reality show. Eu achei que fosse ser um reality show com um grupo de garotas na Coreia e candidatos coreanos. E aí, enfim, teriam competições, não sei. Eu fiquei esperando um reality show. Eu recebi no lugar um tipo de série documental, que na verdade não é tão documental porque ela é muito manipulada, então tem mais ficção do que realidade, é uma mistura das duas coisas. No fim a gente descobre que não era mentira aquelas histórias, mas elas também não eram tão verdadeiras assim. É um programa confuso que tem um propósito estranho, pessoas ainda mais estranhas. Tenho muitas coisas para conversar. Se fosse para cruzar o mundo e visitar a Coreia do Sul, seria para conhecer o país, conhecer a língua, conhecer a culinária, ver as paisagens, as coisas históricas e não procurar um marido. Eu iria pra Coreia pra aprender coreano, pra estudar. Até porque estudar dá menos trabalho do que conhecer um marido coreano. Pra estudar, eu não preciso sair de casa. Principalmente com o Opera, que é um navegador feito pra facilitar a vida do usuário e dos estudantes, porque eu sou uma estudante. Eu peço pra IA do Opera as últimas questões de gramática do Enem e fico feliz na minha casa estudando sobre a língua portuguesa, como tenho feito nos últimos tempos. E eu posso acessar a IA do Opera sem sair da página que eu tô usando, porque ela fica do lado direito do navegador. A IA do Opera pode facilitar os seus estudos fazendo buscas por textos literários ou a checagem de fatos. Claro que ela não vai estudar por você e também não vai aprender por você, mas ela pode facilitar os seus estudos. E o Opera oferece outras ferramentas que também vão te ajudar na hora dos seus estudos. Tem a opção de dividir a tela e eu estou estudando tarô, então eu gosto de ver a imagem da carta enquanto eu leio a descrição e os significados da carta. E com essa ferramenta fica muito mais fácil. Com o recurso vídeo em pop-out, eu consigo levar a minha videoaula ou o vídeo que eu tô assistindo para outras abas e até mesmo para fora do navegador. E você pode acessar facilmente as redes sociais ou responder mensagens na sua pausa dos seus estudos sem precisar abrir novas abas. Eu não preciso ficar me preocupando com a minha segurança e a minha privacidade no Opera, porque tem VPN de graça, então eu já estou protegida. E no Opera também já tem Adblocker, que eu sei que ajuda muito. O Opera é totalmente gratuito, rápido, seguro, é muito fácil de entender como ele funciona, porque você configura ele da melhor forma para você. No primeiro link aqui na descrição e no comentário fixado tem o link para você fazer o download. Eu super recomendo, é bom, vocês não vão se arrepender. Na verdade, ele é muito divertido. Adoro conseguir configurar o navegador do jeito que eu quero. E claro, baixando o Opera pelo meu link, saiba que você também estará ajudando o meu canal. Opera, muito obrigada pela parceria. Bom, nessa linda história de amor, nós temos 5 mulheres. A Luane, que vai na Coreia para resolver a sua situação com o seu namorado endividado. E assim, de todas as histórias, a história da Luane é a mais interessante. É por causa da história da Luane que estamos aqui hoje. A Morena, que é a outra participante, ela vai pra Coreia porque ela tem um namorado coreano, eles namoram há 1 ano, ele já foi pro Brasil, já conheceu a família dela e de todos os coreanos, ele foi o único que fez isso. E aí ela vai pra Coreia porque ela quer pedir a bênção da sogra dela pra que eles se casem. Só que mesmo sem a bênção da sogra, eles iriam se casar. E esse namorado dela iria pro Brasil, porque
mesmo que tenha toda a cultura de pedir a bênção da sua mãe coreana e que ela precisa aceitar o seu relacionamento, mesmo com essas estruturas, este casal estava disposto a seguir em frente com o seu amor e ele estava disposto a sair da Coreia e viajar até o Brasil pela sua amada. Linda. Gente, essa mulher é linda, linda. Pra mim, ela parece muito a Kim Kardashian. Sabe as Kardashians? Só que sem cirurgias. Eu acho. Não sei se a Morena já fez alguma coisa, mas eu sei que ela é linda. Eu também sairia do meu país pra ir morar com ela. Depende do país, hein, na verdade. E aí a gente tem a Camila, que é coreana, só que ela foi embora da Coreia quando ela tinha 3 anos. E a história dela nesse elenco, nesse grupo, é de uma pessoa que quer saber um pouco mais das suas origens, mas não tá muito interessada num cara. De todas as meninas, ela é a única que tem essa narrativa. Tem que ter uma narrativa um pouquinho feminista, né? Pra não, não ser tão assim, ai, tão maluco de mandar o pessoal pra Coreia. E aí nós temos a Mari e a Kate. Essas duas participantes, elas têm um rolo. Cada uma tem o seu rolo na Coreia. Na história da Kate, temos algumas lágrimas. Ela chorou por um paquera. Eu te entendo, Kate. Eu te entendo. E a Mari? Ai, eu tenho uma questão com a Mari. Gente, belíssima, lindíssima. O inglês da gata impecável. Mas a história da Mari me dava um pouquinho de agonia, porque você via que eles estavam tentando transformar a história dela num dorama da vida real. E tava me dando muita agonia, porque a Mari ficava fazendo carões e... sabe? Enfim, no decorrer da narrativa vocês vão entender, porque eu vou falar mais sobre isso. Como de todos os casais, o mais interessante é o casal Luane e Siun, eu vou começar com este casal e já vou falar tudo que eu tenho que falar sobre eles, porque só tem eles pra falar, na verdade. No final das contas, não tem tanta coisa assim que acontece nesse reality. As meninas vão pra Coreia, elas ficam numa casa belíssima, uma casa enorme. Meu Deus, eu adoraria passar um mês naquela casa. Não pra encontrar um namorado, como eu disse, porque eu não tenho muita paciência. Eu percebi que eu não ia ter paciência com os homens coreanos, porque eu sei que os homens coreanos não são não são queridos assim como pareceu nesse reality show, mas enfim. Tinha todo o babado da Luane e do seu namorado, que era um cara problemático. E aí as meninas, elas davam conselhos. Duas na verdade, a Mari e a Camila, elas davam ótimos conselhos e conselhos bem diretos, assim. Eu sentia que sempre ficava um clima terrível quando essa história vinha à tona. Eu acredito que isso tenha acontecido porque as meninas não se conheciam. Elas não eram amigas. Pelo que eu pesquisei, porque depois eu fui olhar o Instagram delas, elas realmente se conheceram no reality. Então imagina, você vai viver uma história de amor, que é uma área da sua vida super conturbada e intensa, que envolve muitas emoções, e você vai viver isso com pessoas que você não conhece em outro país. E uma das meninas tem um relacionamento tóxico. E aí você não pode ficar falando sobre isso porque você não tem intimidade. Só que ao mesmo tempo você precisa, porque essa é a narrativa dela e essa é a narrativa do programa. Então, meu Deus do céu, vocês são muito extrovertidas, parabéns! E esse clima estranho entre as meninas, a gente já começa a perceber quando a Luane fala sobre o seu namorado no primeiro episódio. A Luane e o Siun, eles se conheceram no aplicativo de relacionamento. E aí, quando eles se conheceram, o Siun disse pra ela que ela era a mulher ideal pra ele, porque a personalidade dos dois era muito parecida, só que eu não sei como ele descobriu isso, se os dois não conseguiam conversar direito, porque ele não falava inglês, e ela falava inglês, só que não tão bem pra conseguir se comunicar com ele, até porque ele não falava nada. A parte mais maluca de tudo isso é que a comunicação entre os dois não era apenas ruim, ela era péssima, terrível, horrorosa e todos os adjetivos negativos que você puder dar. Eles não tinham uma língua em comum entre os dois que eles conseguissem usar pra se comunicar. Luane, como que você quer casar com um homem que você não entende o que ele fala? Se ele planejar o seu assassinato na sua frente, falando em coreano, você não vai saber. Como que você quer casar com esse cara, mulher? Aí, beleza, os dois começam a conversar, muita paixão, muito amor envolvido. Na verdade, só paixão, amor não era. A Luane tem uma filha. Então, quando o Siun viu a filha da Luane, ele disse que sentia que ela também era filha dele.
E quando ela fala isso, a Morena fica muito tocada. Ai, que bonitinho. Mas a Camila fala logo de cara, eu acho que isso é lorota. Porque realmente, o cara não te conhece. O cara não conhece a sua filha. Vocês conversam por mensagem. Como que você sente que ela é sua filha? Para de ser esquisito. Nessa mesma conversa com as meninas, a Luane conta que o Sium, ele disse pra ela que ela administraria todo o dinheiro dele, todo o dinheiro que ele recebesse ia cair na mão da Luane e ela ia cuidar de tudo. Só que aí chegou em dezembro, isso tudo em 1 mês e meio de conversa. Eles estão juntos no programa, quando o programa acontece, há 6 meses. Mas isso que eu vou falar pra vocês agora aconteceu em 1 mês e meio de conversa. O Sium falou pra Luane que não tinha dinheiro e por isso não conseguiria pagar a passagem dela pra Coreia e falou pra ela pedir dinheiro emprestado pra amiga dela e o amigo dela. E a Luane pediu dinheiro emprestado pra visitá-lo na Coreia. E assim, você vai visitar um cara de outro país, que você só conhece pela internet, que não fala a sua língua e com certeza tava conversando com você pelo Google Tradutor, e você vai ver esse homem. O anjo da guarda dela está exausto. Além dessa história de falar pra ela pedir dinheiro emprestado pros amigos pra visitar ele na Coreia, parece que ele também pedia dinheiro emprestado pra ela e ela dava. Só que a família dele tem dinheiro. A família dele é bem de vida. Eles já foram pobres e lascados, mas agora eles são bem de vida. E mesmo assim ele pede dinheiro pra ela e ela dá. Uma das principais queixas da Luane em relação ao seu relacionamento é que eles faziam vários planos, mas os planos não saíam do papel. Ele prometia várias e várias coisas pra ela, mas ele não cumpria nenhuma delas. Então ela tava sempre esperando por esse homem. No primeiro episódio eles saem pra se ver pessoalmente, ela fica super emocionada quando ela vê o Sium. Dá pra ver que ela gosta bastante dele, ou pelo menos da ideia não dele exatamente, porque ele não é uma pessoa legal pra se namorar. Eu acredito que ela estava apaixonada por uma idealização, sabe? Um homem que ela criou na cabeça dela e ela achava ser o Sium, mas na verdade esse homem não existia. E ela vai descobrir isso no decorrer dessa história. Nessa conversa com ele, ela fala pra ele que eles sempre fazem planos e nada sai do papel e que ela quer conhecer a mãe dele, quer falar pra mãe dele que ela tem uma filha, porque ela tinha medo de não ser aceita. Tem isso também, né? A mãe coreana, gente, ela é um saco, pelo amor de Deus. Não aceita uma mulher que não seja coreana, não aceita uma mulher com filhos, não aceita uma mulher divorciada, não aceita uma mulher mais velha, não aceita uma mulher pobre. Ai, que chatice. Ai, que mulher chata. Então ela queria contar pra mãe dele que tinha uma filha, ela queria que ele pedisse ela em casamento, ela queria montar uma família com esse cara. A gente percebe que ela quer muito ter uma companhia pra construir uma família, só que ela tava tão desesperada em ter um parceiro que ela não pensou muito bem se esse parceiro seria bom pra ela a longo prazo. Nessa conversa, fica subentendido que o Sium, ele tem um vício. E ele gosta de apostar dinheiro. Porque ela fala que é uns investimentos que dão errado. E, gente, que investimento é esse que dá errado? Que ele tá viciado. Quem fica viciado em fazer investimentos ruins? Me fala. Além de tudo, mulher, é um viciado. Você quer um viciado em apostas? Você acha um no Brasil. Você tem que pegar um lá da Coreia pra arruinar sua vida. Nessa conversa desse primeiro episódio, ele faz várias promessas, que você vai conhecer os meus pais, que eu vou apresentar a Ayla pra minha mãe, que você vai cuidar de todas as minhas finanças, que a gente vai casar. Eu prometo que a partir de agora, nesse segundo e nesse instante, agora que você tocou nesse assunto, eu não vou mais apostar. Mas ontem eu joguei no cavalo. Hoje eu ia jogar no porco. Eu já não vou. É nessa conversa que a gente descobre que ele tem 35 anos. 35 anos, que nem diz Dona Maria, minha avó, são 35 anos, não 35 dias. A Luane, porque isso é uma coisa que eu não falei, né? Mas as meninas narram a história. Umas das outras, a própria história, então tem uma narração durante todo o documentário. Documentário. E aí a Luane fala algumas coisas interessantes. Ela fala que não sabe como ela vai construir uma vida com uma pessoa que ela não confia. Em outra conversa, ela fala que já tem uma filha, ela não quer ficar consolando um marmanjo criado. Então, durante
Todo esse rolê dela, esse 1 mês intenso que ela vive, ela parece ser bem consciente de que ele não é um cara bom. Ele não serve pra ela. Ele não cumpre nada do que promete. Ela sabe que ele não é uma boa pessoa. Mas ao mesmo tempo, a gente vê ela insistindo demais nessa relação. Ela queria que ele se tornasse um homem que ele não era. Ele não era responsável. Ele não era um bom pai. Ele não era um bom marido. Ele não era uma pessoa de confiança. Ele não era uma pessoa que fazia bons investimentos. Mas ela insistia e queria que ele se tornasse essa pessoa para que magicamente as coisas funcionassem entre os dois. E aí chegou um período nessa história deles que eu me perguntei, por que ela quer tanto que o final feliz seja com ele? Porque existem outros homens muito melhores do que ele, no Brasil inclusive, que você não precisa viajar 32 horas para conhecê-lo, a não ser que você ame muito essa pessoa. Tem pessoas melhores, mas por que ela queria que fosse ele? Logo ele, que não tinha nada pra oferecer pra ela. Minha teoria é que no fundo ela queria consertá-lo. Se ele se tornasse esse homem incrível, ela finalmente teria consertado o seu marido. E é doido como muitas mulheres se colocam nesse lugar de precisamos consertar nossos namorados. Eles não são responsáveis, mas a gente quer que eles se tornem responsáveis, ao invés de ir atrás de outra pessoa que é responsável. Depois de se encontrar com o seu namorado coreano, a Luane vai contar pras meninas como que foi o encontro e tudo mais. E o conselho das meninas, ouvindo toda a história dela, é: termina, meu amor. Às vezes é o melhor caminho, só que ela não queria terminar. Então chegou no momento que não tinha mais o que falar, porque ela reclamava da relação dela, as meninas falavam, mas você é incrível, você é maravilhosa, você não precisa passar por isso. E ela, não, mas ele é incrível, ele tem muitas qualidades. Aí... como que eu te ajudo, meu amor? Eu posso ficar aqui horas e horas e horas falando mal do seu namorado, mas pra quê? Amanhã você volta, aí você vai reclamar de coisas que você já sabia que ia acontecer, porque elas sempre acontecem, afinal de contas, é um padrão de comportamento. E aí você vai reclamar, eu vou te dar conselhos, eu vou falar mal dele, você não vai seguir meus conselhos. No fim, não importava muito o que as meninas diziam pra ela. Às vezes ela pensava, ela ficava refletindo, mas no fim ela sempre voltava pra ele. Então, não tinha mais o que falar, não tinha mais o que fazer. No segundo episódio, as meninas estão conversando sobre relacionamento, e aí ela fala, eu gosto de quem me faz sofrer. E aí todo mundo percebe que ela gosta de quem faz ela sofrer. A Camila, ela fala pra Luane que o amor é calmo, que o amor é estável. O amor, ele não te deixa ansioso o tempo todo. Ele não te deixa magoado o tempo todo. O amor pra vida toda, se você quer um amor pra vida toda, ele é muito mais difícil do que a paixão. Ele é muito mais difícil do que uma relação movida só pela paixão, que é o caso da Luane e do Sium. Porque ali não tinha amor, era uma paixão, um tesão. Eu diria que eles estavam cheios de tesão. Mas no amor verdadeiro, você precisa abrir mão do seu ego. Você vai ter que abrir mão do seu ego, porque se você quer construir uma vida com outra pessoa, você vai ter que ouvir a pessoa. Você vai ter que entender a pessoa. E essa pessoa vai ter que te ouvir e vai ter que te entender. E não é um processo tão fácil, porque quando alguma coisa te atravessa, você já quer cortar da sua vida. Você já não quer que esteja no seu caminho porque, nossa, que saco, isso aqui me irritou muito. Mas será que você também não faz uma coisa parecida com o seu parceiro ou a sua parceira? E mesmo assim eles estão com você? Relações são difíceis porque você tá se relacionando com outro ser humano que teve uma outra vida, uma outra história e pensa de uma forma diferente. Nem sempre você vai ter razão. E eu não sei vocês, mas eu odeio estar errada. Mas às vezes eu tô errada. Eu tenho que aceitar fazer o quê? Eu acredito que o término, na maioria dos casos, ele é bem eficiente. As pessoas realmente terminam e são mais felizes. Olha que loucura. Mas às vezes, tudo que vocês precisam é uma terapia individual, é uma terapia de casal, é procurar a própria individualidade, é observar como que você tá se relacionando. Você tá colocando todas as suas angústias no seu parceiro? Você tá colocando muita expectativa no seu parceiro? Se sim, você vai se frustrar. Porque
nos frustramos. Em resposta ao que a Camila fala sobre o amor ser calmo e não ter briga o tempo todo, a Luane fala que não quer. Ela não quer uma relação parada, ela não quer uma relação morna. Ela fala que o primeiro namoro dela foi muito tóxico, que o namorado dela queria rasgar a roupa dela com uma faca. E aí a Mari fala pra ela que as relações dela, elas seguem um padrão negativo, é um ciclo que fica se repetindo. Isso é uma coisa que a gente faz inconscientemente. A gente vai atrás dos padrões mais confortáveis, dos padrões familiares, e na maioria das vezes eles são negativos, né? Que eu não sei vocês, mas a minha infância é uma loucura. Foi uma loucura. E a sua? Foi também? Porque se foi, é bem provável que você busque esse sofrimento de forma inconsciente nas suas relações. E aí você não entende porque você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa, porque você sempre acaba namorando o mesmo tipo de pessoa, porque no fim você procura o mesmo tipo de pessoa. É por isso que você encontra. E é doido porque a Luane, ela quer um cara responsável, maduro e família. E ela vai atrás de caras irresponsáveis, imaturos e que não se preocupam com a família. Então, o padrão dela é o contrário daquilo que ela quer. E mesmo que as pessoas falem e digam isso pra ela, olha, seu namoro não é bom, seu namoro não te faz bem. A longo prazo, esse namoro vai destruir a sua vida. Ela não consegue enxergar ou ela escolhe não enxergar. Porque ao mesmo tempo, como eu disse, ela é muito ciente de tudo que tá acontecendo. Ela fala que ele faz isso e isso e isso, que ela não gosta, que ela não aceita, que ela não quer. Ela sabe de tudo isso, mas continua. Então, no meio desse caos, existe algum conforto pra ela. Eles se encontram pela terceira vez e eles usavam fones pra se entender. Ele falava em coreano, ela falava em português e aí eles ouviam a tradução no fone. O que eu acho loucura. Imagine você discutir a sua relação pelo Google Tradutor. Nesse terceiro encontro, ele conta a sua história de vida triste e acontece que ele era pobre, sua família era pobre. E aí ele foi pra faculdade, a família se endividou e ele se sentia muito humilhado e muito triste porque os amigos tinham celular, ele não tinha celular, ele não tinha dinheiro pra sair com os amigos e ele chorava e não entendia porque a vida dele era tão injusta. O que a gente entende, porque a pobreza é realmente muito triste. A pobreza é realmente uma desgraça, pega todos nós. E eu sei que na Coreia, essa questão do valor tá muito associada ao seu status financeiro. O financeiro é uma coisa muito importante, tanto é que é bom que um filho rico se case com uma mulher rica, para que ele tenha dinheiro, para que ele sustente os pais na velhice, porque lá não tem aposentadoria. Então tem toda uma questão sistemática. Entendo essa parte, meu querido. Com certeza, entendemos, compreensível, tal, mas você tem 35 anos. Sua família não tá mais nessa situação triste. Eles estão bem de vida agora. Qual que é a sua desculpa? Inventa uma nova. Que essa daí eu já percebi que não vale muito. Todo mundo tem uma história triste. A Luane é uma mãe solteira. A vida dela não é fácil. Mesmo assim, quando ele pede dinheiro, ela dá. Ela se endivida por causa da relação. E ele não consegue resolver a vida dele, sem contar que ele é um saco. As meninas decidem dar uma festa na casa delas, até porque a casa é maravilhosa, fizeram um bom uso delas. Então elas dão uma festa, chamam os seus bofs chamam os seus amigos. E aí o bofe da Luane vai, só que ele é muito chatinho. Como eu disse, ele não fala inglês, então não tinha como ele entender as pessoas, não tinha como ele se comunicar com as pessoas, a não ser com os coreanos, mas ele não conseguia conversar com a Luane ou com as amigas da Luane. A única amiga com quem ele podia conversar era a Camila, só que a Camila não gostava dele. Então ele vai nessa festa com a Luane e ele tenta falar pra ela que as mulheres brasileiras têm uma personalidade forte. Só que falando isso em coreano é uma coisa boa. Só que em inglês não é uma coisa boa. A Luane, ela levou para um lado negativo, como se ele estivesse criticando as mulheres brasileiras. Só que depois ela fala que o Sium já tinha dito algumas coisas sobre mulheres brasileiras que tinham magoado ela. Então, essa reação da Luane ao que o Sium estava falando das mulheres não foi exagerada. Acontece que ele já tinha dito algumas coisas. Eles meio que
brigam. Ela vira pra ele e pergunta o que ele pensa sobre o futuro deles. Ela, como eu falei, ela quer muito casar. E aí ele fala que não sabe. Naquele momento ele não sabe, porque ele ficou irritado com ela, porque ela não tinha entendido o que ele disse. Só que assim, amigo, você não consegue se comunicar com a sua namorada. E você fica irritado quando ela não entende o que você fala? Nesse momento aparece a Camila. A Camila, que fala coreano, conversa com ele, entende essa situação das mulheres brasileiras com a personalidade forte, que era pra ser um elogio, mas a Luane levou pro lado negativo. E aí o Seung fala que odeia quando ela faz isso, ele odeia quando ela não entende o que ele fala. E a Camila, ela percebe que ele é um chato, ela fala, por que você tá irritado sozinho? E aí ele perde a paciência com a Camila, levanta e vai embora. A Luane fica muito triste, começa a chorar e é consolada pela Camila. No próximo episódio, a Luane estava decidida a terminar o seu relacionamento. Todos concordam que ele foi um grande babaca, inclusive a própria Luane, e nesse momento ela decide que vai terminar, que foi bom isso ter acontecido porque abriu os olhos dela. Ela escreveu um monte de coisa num caderno, ela conversou com as meninas, ela estava decidida, até que ele chegou. Ele chega na casa para os dois conversarem e no começo ela estava decidida que não queria ter mais nada com esse cara. Ele começa a falar que estava irritado com ela e chateado com ela, porque desde que ela chegou na Coreia, tudo que ela faz é criticá-lo e reclamar e falar da vida pessoal dele, e isso deixou ele muito furioso, muito irritado, muito chateado. E ele fala: todos os dias você me irrita. Primeiro, a Luane fica incrédula com o que ela tá ouvindo e fala: eu te estresso? Você me traiu. Lembra? Lembra a sua amiga turca? Além de tudo isso que eu falei pra vocês, lascado, viciado, irresponsável, e a lista continua, ele também é um traidor. Ele não se abala pelas acusações e ele responde: a gente tinha concordado de deixar essa história pra lá antes de você vir pra Coreia. Por que você tá trazendo essa história à tona de novo? E aí ele fica mais irritado ainda com ela. Ela começa a fazer as reclamações de sempre, que ele não cumpre nada do que ele fala, que ele é isso, que ele é aquilo, e que ela decide que é melhor cada um seguir o seu caminho. Nesse momento ele pega uma rosa e fala que não queria brigar e entrega a rosa pra ela, e inclusive em um outro momento ele fala pra ela o valor da rosa. Quando ele entrega a rosa pra ela, ela começa a chorar, ela desmorona, mas ainda assim termina com ele. Ele vai embora e ela vai atrás. Primeiro ela fala que deseja que ele seja feliz, que vai sentir muita falta dela. Ele responde que só guarda boas memórias, vai embora mais uma vez e ela vai atrás dele de novo. Nesse momento ela começa a chorar muito e ela fala: por que você só aceitou? Pelo que eu entendi da reação da Luane, ela queria terminar com ele para que ele entendesse o que era perder a relação dos dois, e aí ele se sentiria muito mal e se tornaria um cara melhor. Só que quando ele levantou e foi embora, ela ficou frustrada, porque o que ela pensava que fosse acontecer, não aconteceu. Ele aceitou o término, levantou e foi embora. E aí ela vai atrás dele, questiona ele por que ele aceitou o término. Ele olha pra ela e fala: no fundo você não quer terminar o nosso relacionamento. E sim, no fundo ela não queria terminar. Até porque eles não terminam, ele pede desculpas, ela aceita e os dois voltam felizes para sempre. Depois disso, eles vão numa taróloga e essa taróloga fala que o problema é a Luane, porque ela não consegue confiar. Eu não confiaria numa taróloga recomendada pelo meu namorado, porque convenientemente essa taróloga fala apenas a língua do meu namorado, não fala a minha língua. Como que eu vou saber se a leitura dela é ou não é babadeira, se eu não tô entendendo nada? Não entendi o que você falou, como que eu vou acreditar em você? É muito fácil você vir apontar o dedo na minha cara e falar que o problema sou eu e que eu não sei confiar, quando você não conhece a história desse palhaço aqui endividado, que fica me pedindo dinheiro, que não faz nada da vida dele, que tem 35 anos e tá perdido na vida, e faz um monte de promessa e não cumpre nada, e o problema sou eu que não consigo confiar. Eu não consigo confiar porque ele não me dá confiança. Como que eu vou confiar em alguém que não me dá confiança? O melhor conselho, minha abençoada taróloga, seria: termine esta merda. Você deveria ter... Virou as cartas, saiu lá o diabo, a torre e a morte. Termina esse relacionamento, acabou.
E no final o sol, porque depois que você terminar esse relacionamento, você ainda vai ser feliz. Depois disso, ela encontra com a mãe dele e ela tava super preocupada se a mãe dele iria aceitá-la ou não, o que eu acho uma loucura, porque eu não vou esperar a minha sogra me aceitar. Meu amor, eu sou o que sou, tenho uma filha, e daí? Se você não me aceita, eu escolho outro. Mas a Luane queria a aprovação dela, a bênção dela. Acontece que a mãe era super gente boa, tá? E dava pra ver que ela se preocupava com esse filho boroca que ela tem. Ela fala que como mãe ela está sempre preocupada com ele, até porque ela conhece o filho que tem e sabe que ele não é fácil de lidar. Mas ela é super tranquila, aceita a Luane, e aí a Luane já se abre, já fica muito feliz. E é isso, basicamente, eles ficam juntos até o final do programa, porque depois eles terminam. Depois disso, a Morena se casa no Brasil, inclusive, e aí temos as fotos do casamento. Lá estão Luane e Sium, sorridentes, felizes, e a última foto é a foto da Luane voando em direção ao buquê. Eu entrei no Instagram da Luane e eu vi que ela terminou o relacionamento e ela percebeu que estava se fazendo não, né? Que ela estava enfiada numa situação péssima e terrível pra ela, e graças a todos os deuses que existem, ela já saiu dessa relação. Luane, meu amor, vai numa boa terapia, trata esses seus traumas, dá uma olhadinha no seu subconsciente, vê aí o que você tá atraindo pra sua vida de ciclo negativo repetitivo, tá bom? Porque todos os sinais estavam vermelhos e mesmo assim você atravessou o trânsito e bateu o carro, mas todos os sinais estavam vermelhos, então você deveria ter prestado atenção neles. Então eu espero que você vá na terapia, pra que você não se envolva mais com pessoas assim, porque isso só desgasta você. Linda, gente, uma mulher linda, como que pode? Uma mulher linda sofrendo por um homem daqueles. Como que pode? Então, pra Luane, gente, eu desejo o melhor dessa vida. Você é linda, voa. Espero que você seja... que você se realize, que você encontre alguém que realmente te ame, dê a você tudo aquilo que você quer e que você merece. Mas pra você encontrar essa pessoa, primeiro você tem que saber o que você quer e o que você merece, porque podem ser coisas diferentes. Lacrei agora, viu? Palmas baixas, porque são 2 da manhã. Deixei por último as outras meninas, porque de fato não tem muito o que falar sobre elas. A Morena encontra o seu namorado e ela é maravilhosa, o namorado dela gosta dela, ele pede ela em casamento e eles se casam. Inclusive, ele está aqui no Brasil. E depois que ele tomou um bronze assim, pegou uma cor, tomou um caldo do mar brasileiro, ele está um pouco mais bonitinho, eu diria. Ela escreve uma carta em coreano pra mãe dele. A mãe dele fala que quando ela descobriu que o filho estava namorando uma mulher brasileira, ela ficou com vergonha. Com vergonha. É uma honra. Mas aí não tem nada a ver com ela, o que o filho faz ou não da vida, ela tem que tomar conta da vida dela e ela percebe isso. Abençoa o casal e de novo, eles já estavam dispostos a se mudar pro Brasil, mesmo sem a bênção dela. Eles só queriam que ela participasse. Ela tinha uma escolha. Você pode participar e ser feliz, ou você pode não participar e ser infeliz. Independente do que aconteça, a gente vai embora da Coreia. Eles se casam e viveram felizes para sempre também. E aí temos a Kate e a Mari. A Kate, ela vai pra Coreia porque ela encontra um cara, ela já tinha ido pra Coreia. Nessa viagem, ela conhece um cara no trem, fardado, bonitão, realmente bonitão, alto, tal. Só que, gente, o cara e uma parede sem pintura é a mesma coisa. A mesma emoção, assim. Não tem nenhuma. Eles não têm nenhum assunto em comum. Não tem química. Meu Deus do céu, eu nunca vi um casal tão sem química. E a Kate, ela é muito aventureira. Ela é muito, sabe, expansiva. Então, esse namorado aí, esse ficante que ela encontrou na Coreia, não ia ser suficiente pra ela. Porque a gata é a mais. Então, ela termina com ele, começa a olhar os aplicativos de relacionamento e encontra um outro cara. E esse cara, eu gostei dele, apesar dele não falar inglês e eles se comunicarem também pelo microfone, eu gostei dele porque ele tem mais atitude, ele tem mais assunto, ele tem mais vontade de conhecer as pessoas, diferente do primeiro cara, que era tipo assim, ai, eu gosto de esportes. E o que mais? São as únicas informações que eu sei sobre ele, porque ele não era muito interessante, como eu disse. Ela vai no encontro com esse cara, ele tem uma vibe bem idol, ele tem muito mais papo, tem muito mais assunto, muito mais interesse
interesse nela e eles meio que ficam de casalzinho assim. Não sei se eles ficaram juntos depois, acho que não. Acho que foi só um rolo, uma historinha pra fazer parte da narrativa do programa. Adorei a Kate, achei ela uma diva, mas admito que não tenho muito pra dizer sobre ela. Temos a Camila, como eu disse, ela não vai pra Coreia atrás de um homem, ela vai pra conhecer o lugar onde ela nasceu. Então ela visita o hospital onde ela nasceu, fala um pouco da vida dela. Achei ela uma diva empoderada. E aí, por último, mas não menos importante, nós temos a Mari. Gente, a Mari, belíssima, belíssima. Que mulher linda. Eu acho que o signo dela é de leão, porque ela parece um leão. Ela é maravilhosa. Mas ela fazia muitas caras e bocas toda vez que ela via o seu paquera coreano. E ela olhava assim pra ele. E ela falava assim. E ela olhava... De muitos olhares, muitos jeitos. E aí, parecia que eu tava vendo uma cena de uma série. Só que, se tratando da vida real, quando você tenta formular uma coisa que não se é, fica estranho e não incrível, sabe? Dava pra ver que ela gostava do cara porque ela dava uns sorrisões, uns olhares, você viu o olhar dela brilhando. Então, assim, apaixonada ela estava. Apaixonadona, não sei, mas apaixonadinha ela estava, curtindo ali o momento. Então você sentia a verdade nela. Mas ao mesmo tempo, quando tinha uns takes e uns closes e... Ai, gente, eu fui a única que percebi isso. Posso deduzir uma coisa? Mari, não me leve a mal, caso você esteja vendo esse vídeo. Mas porque ela é brasileira, pode chegar nela. Um beijo, viu, querida, caso esteja vendo. Mas a sensação que eu tive é que a Mari é uma influencer e a agência dela conseguiu colocar ela nesse programa pra dar um destaque pra ela. Você sentiu a mesma coisa ou é coisa da minha cabeça? No geral, eu acho esse programa muito esquisito. É uma grande idealização. Eu resumiria dessa forma. Um romance... Porque os coreanos, eles não te beijam, não pegam na sua mão, não te assumem em uma semana, não porque eles são mais românticos, mas é porque o país onde eles moram é cheio de regras e estruturas e o machismo come o cozinho deles. E adivinha, se come o cozinho deles, vai comer o seu também, minha linda. Se eu fosse dar um conselho, eu não te aconselharia a ir pra Coreia pra encontrar um marido. Porque se esse marido bater em você, você acha que eles vão ficar do lado de quem? Do marido coreano? Ou da esposa estrangeira? Eu não vou falar que esse programa influencia as meninas a visitarem a Coreia pra tentar achar um marido, porque você só faz isso se você for uma completa imbecil. Se você assiste esse programa e nasce no seu coração o desejo de visitar a Coreia com o intuito de encontrar um marido, o meu conselho é: vai! Gasta dinheiro, gasta bastante dinheiro nessa viagem e vai atrás do seu marido. Depois você me conta como que foi essa viagem, tá bom? Linda. O cenário é o seguinte: você vai pra um país extremamente machista, que não defende os direitos das mulheres, que não defende os direitos dos estrangeiros dentro do país, que vai estar sempre do lado do homem coreano, que tem um movimento de mulheres coreanas que não querem mais ter contato com homens. Então você vai entrar nessa cultura onde você precisa pedir permissão pra namorar o fulano, que você precisa sempre se submeter às vontades da sua sogra, tem que agradar a sogra, tem que agradar o marido, tem que agradar o sogro, tem que agradar a sociedade, uma sociedade que você nem faz parte porque você não é aceita dentro dela. Realmente é nesse lugar que você quer... É nesse lugar aí que você quer construir a sua família feliz? O seu conto de fadas? Eu sei lá. Prefiro não. Às vezes você precisa parar de fazer o quadradinho de 8 e começar a usar a sua cabeça. Quando vocês forem pra Coreia do Sul, engravidem o máximo de homens. É pra vocês engravidarem os homens, não é pra vocês se engravidarem. Engravidem o máximo de homens possíveis. Aí, quem sabe a gente cria a nova Filipinas na Coreia do Sul. Eu não recomendo muito esse programa não, pra ser bem sincera. Ele é divertidinho, assim, pra passar o tempo, mas eu admito que eu só assisti pra fazer vídeo. Não é um conteúdo que vai te acrescentar muitas coisas, não tem narrativas muito profundas. Na verdade, se você quer um exemplo de relacionamento tóxico e padrões negativos, assiste, porque aí você observa toda a história, mas eu já contei aqui no vídeo, né? Então não assiste não. É isso que eu tenho pra falar. Na verdade, eu tenho mais coisas pra falar e falarei estas coisas amanhã
às 19 horas em live. Vou falar um pouco mais sobre o meu namorado coreano, quero ouvir a opinião de vocês. Também vou falar sobre a indústria do K-pop e sobre essa fixação em coreanos e na Coreia do Sul, essa falsa ideia de que a Coreia do Sul é maravilhosa pra você. Enfim, vai ser muito legal conversar com vocês. Comigo estarão 2 amigos, o Darius e a Vitória, então não estarei conversando sozinha, até porque o chat vai estar lá, que mora no meu coração. Convido vocês a estarem lá, vai ser muito divertido e eu estou animada. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Me conte nos comentários o que você achou de toda essa história. Se você assistiu o programa, o que você achou desse programa? Quais foram as suas impressões? O que você aprendeu? O que você tirou de aprendizado nesse programa? Me conte aqui nos comentários. Vamos conversar sobre o meu namorado coreano. Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Outro aviso, as minhas lives, normalmente ficam salvas para os membros. Então, se você quiser assistir as minhas lives, os VODs das minhas lives, eu convido você a se tornar membro. Além de estar assistindo os VODs da minha live, você também vai estar apoiando o meu canal e eu agradeço muitíssimo. Se você não quiser se tornar membro, se inscreva no meu canal. Se você já é inscrito, dê like. Se você já deu like, deixa um comentário. Se você já deixou um comentário, vá viver os seus sonhos. Essa missão é um pouco mais difícil. Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo.